Fala galera, Flamengo e Atlético Paranaense fazem hoje o seu jogo de volta na Copa do Brasil. Fica comigo até o final desse vídeo para saber como chegam os times para esse confronto, vamos falar o horário da partida, onde assistir e claro, no final vou dar o meu palpite no resultado, fica ligado! Pessoal, como eu sempre faço logo no começo do vídeo, para não atrapalhar o conteúdo depois, já vou pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho da notificação. Vamos só dar uma pincelada rápida aqui. Como foram os resultados dos jogos de ontem? O Cuiabá empatou com o Botafogo em 0-0 e como eu previ aqui no canal, o Cuiabá se classificou para as quartas de final. O Botafogo tá fora. Também, como eu previ aqui no vídeo de ontem, vou deixar o card para esse vídeo aqui em cima, o Internacional ganhou de 2-1 do Atlético Goianiense e é mais um classificado para as quartas de final, que agora tem São Paulo, Cuiabá e Internacional. Vamos lá, dito isso, voltamos para o presente e no jogo de hoje, quarta-feira, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense às 21h30 no Maracanã. E você pode assistir esse jogo na Globo, vai passar para todo o Brasil, exceto São Paulo e Minas Gerais. Ainda você pode assistir no Premiere e Sport TV, e como eu gosto sempre de lembrar aqui, assinantes do Premiere podem assistir ao jogo online, ao vivo, no Premiere Play. Vamos lá, Flamengo é vice-líder da Série A, ganhou do Atlético Paranaense por 1-0 no primeiro jogo, no jogo de ida, e apesar das críticas constantes ao seu técnico espanhol, o rubro-negro chega em um melhor momento para esse confronto. Mesmo tendo perdido no final de semana por 4-1 para o São Paulo. Foi um jogo de muitas falhas defensivas contra o São Paulo, com o zagueiro fazendo assistência para o atacante adversário, pênalti bizonho do Gustavo Henrique, no ataque pênaltis perdidos, falta de criatividade, de movimentação. Mas como eu disse, apesar de toda essa turbulência no Flamengo, o Atlético consegue viver uma fase ainda pior. Tem um elenco mais curto, um elenco mais limitado que o time carioca, vive uma fase ruim taticamente e individualmente em seus jogadores, vem sendo muito cobrado pela sua torcida e não consegue ter bons resultados. Além de perder no jogo de ida para o Flamengo das oitavas de final, lá em Curitiba também perdeu no final de semana para o Sport por 1-0 no Campeonato Brasileiro e continua na zona de rebaixamento do Brasileirão. Uma fase terrível, que faz muito tempo que não acontecia com esse time paranaense. Voltando para o Flamengo, o que pode salvar o time, como eu disse, é a fase ruim do adversário, do Atlético Paranaense, pois o Flamengo, principalmente na defesa, não vive uma fase boa. O Domenech já tentou diferentes duplas de zaga, nenhuma deu a solidez que o time precisa, mesmo quando o Rodrigo Caio estava jogando, tá? Aqui, na minha opinião, enquanto o Rodrigo Caio não voltar, eu acho que ele poderia apostar sim numa dupla mais jovem, de repente no Noga e no Natan. Deixar os meninos jogarem para dar entrosamento, ele já tem um certo entrosamento que vem da base e o Flamengo poderia utilizar isso no time titular. Ainda para o jogo de hoje eu colocaria o Ramon na lateral esquerda, manteria o Hugo no gol e eu iria de Mateuzinho na direita. Faria uma linha defensiva toda jovem que, por incrível que pareça, as melhores apresentações defensivas do Flamengo com o Domenech foram com os garotos em campo. E eu acho que nesse momento ele poderia apostar nos garotos, poderia apostar nesse entrosamento que eles têm. Mas eu acho que ele vê o jogo diferente do que eu vejo. Eu acho que ele vai entrar sim com o Felipe Luiz, vai entrar com o Gustavo Henrique, com o Natan, com o Isla. De repente o Tuller pode aparecer no lugar do Gustavo Henrique. O espanhol às vezes ele surpreende e assim como a torcida do Flamengo, ele não está satisfeito com o desempenho individual dos jogadores de forma geral, mas especialmente com jogadores de defesa. Na minha opinião, o desempenho ruim dos zagueiros não se explica também só pela atuação individual deles, tá? Eu acho que os zagueiros eles estão mal também porque todo o sistema defensivo está mal e o sistema defensivo começa lá no ataque. Os atacantes e os meias não estão fazendo aquele perde e pressiona, onde você perde a bola e já tenta recuperar do adversário. Eles perdem a bola no ataque, no meio campo e assistem o jogador adversário armar o contra-ataque e voltam andando. Tá faltando pressão quando os atacantes e meio campos perdem a bola. E aí, quando os adversários pegam a defesa desarrumada, correndo para trás, fica muito mais difícil para os talentos individuais dos defensores se sobressaírem, ainda mais jogando em linha alta, extremamente expostos. E eu já disse algumas vezes aqui, tá? A marcação alta, essa marcação em linha alta, eu pessoalmente gosto muito, é um estilo de jogo que me agrada e eu faria se fosse treinador, tá? Mas claramente não está funcionando no Flamengo hoje.
principalmente porque não tem tempo para treinar e a linha alta precisa de treinamentos, tá? Se eu fosse o treinador espanhol, eu recuaria um pouco essa marcação, compactaria mais o time, protegendo um pouco mais a linha defensiva e no ataque manteria mais ou menos parecido como está hoje. Bom, vamos lá, vamos ver quem eu acho então que joga, tá? Eu já comecei falando que eu acho que o Domi vai escalar o Isla e na zaga, nessa bagunça que está hoje, é difícil prever. Mas como eu disse, eu iria de Nog e Natan, tá? Depois dessa lambança do Gustavo Henrique no último jogo, eu acho que é capaz de deixar o jogador descansar para sair do holofote, para não se queimar. Eu acho que provavelmente ou ele entra com o Noga ou o Tuller nessa posição. Do lado dele, eu acho que tem que ser o Natan, tá? Mas no jogo passado ele tirou o Natan e pôs o Léo Pereira. A dúvida é, ele fez isso para descansar o Natan ou porque ele não estava satisfeito com o rendimento? Eu acho que isso define a escalação desse lado esquerdo da defesa hoje. Felipe Luiz deve entrar na esquerda, na lateral esquerda. No meio-campo deve ser, acho que o meio-campo mais titular possível no momento, com Thiago Maia, Arão e Gerson. E lá na frente, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Pedro. Acho que não tem muito o que variar ali. Do lado do Atlético, o Paulo Autuori deve poupar o Léo Cittadini, o Nicão e o Márcio Azevedo. Então, para mim, o Atlético vai a campo hoje com a seguinte escalação. Vai com o Santos no gol, o Eric na direita, o Pedro Henrique e o Thiago Heleno, com o Abner na esquerda. No meio-campo, o Wellington e o Christian e o Lúcio Gonzalez. E lá na frente, o Carlos Eduardo, o Reinaldo e o Walter no comando do ataque. Galera, para fechar o vídeo, hora do palpite. Vamos lá. A fase do Atlético facilita palpitar um pouco nesse jogo. O time paranaense conseguiu até fazer um bom jogo lá em Curitiba, apesar do resultado negativo, complicou um pouco para o Flamengo. Mas, assim como eu disse ontem, no referente ao jogo do Botafogo contra o Cuiabá, onde eu não acreditava que o Botafogo teria forças para se recuperar, eu acho que o Atlético também não vai ter forças para se recuperar. Então, meu palpite aqui é na vitória do Flamengo por 2-1 e o rubro-negro deve passar para as quartas de final. Já aproveita aí e deixa o seu palpite aqui nos comentários e, como eu sempre digo, só pode me zoar quem comentar e palpitar. Muito R para um paranaense falar seguido. Comentar, palpitar, falar, enfim. Galera, no vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado, deixado um like nesse vídeo, se inscrito no canal. Eu deixo a todos um forte abraço e até mais.